Graça e paz, povo de Deus, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos no nosso devocional dessa semana, encerrando essa semana de devocional Plenitude nos nossos relacionamentos. Estamos no mês de junho, no mês da plenitude, como o Senhor tem falado conosco nesses dias. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu já quero te fazer um convite especial, você que está aqui, mas ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curte esse vídeo, ativa os sininhos das notificações para quando a gente entrar ao vivo você receber a notificação do YouTube. Aproveita também, deixa nos comentários, você que vai assistir esse vídeo gravado, essa live gravada, coloca aí nos comentários o horário que você está nos assistindo para a gente saber qual é o horário de maior audiência aqui no nosso canal. Nós estamos no nosso encontro de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. E hoje, sexta-feira, dia 20, nós estamos no nosso episódio 15 do nosso Devocional Plenitude. Essa semana, encerrando o assunto. Dentro do tema plenitude, nós estamos falando sobre a plenitude nos nossos relacionamentos. E hoje, sexta-feira, encerrando sobre as relações profissionais. Como glorificar o Senhor nas nossas relações profissionais. Você sabia que Deus tem total interesse em fazer você atingir grandes lugares na sua vida profissional, nas suas relações profissionais? Deus, ele quer te capacitar e não é à toa que você está aqui. Hoje o Senhor vai nos dar estratégias e ferramentas para que você possa se tornar um profissional para a glória do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes, como cristãos, nós enfrentamos oposições, dificuldades, rejeições, muitas vezes até perseguições. E existe um jovem, a palavra de Deus, que enfrentou todas elas e foi mais do que vencedor. E esse jovem é José. Eu sei que você já deve ter ouvido muito falar desse homem e como ele tem ensinamentos preciosos para o meu e para o teu coração. E nós vamos aprender com a vida de José, que demonstrou integridade, competência, sabedoria interpessoal nos seus relacionamentos durante um período onde ele era escravo numa terra estrangeira. Olha quanto desafio José enfrentou. Muitas vezes você tem enfrentado desafios na sua vida profissional, mas saiba que o Senhor quer te capacitar, munir você de ferramentas. Então aproveita, já pega papel e caneta, aproveita, pega a sua Bíblia, porque nós iremos trazer aqui nessa manhã alguns princípios que vão te ajudar a alavancar a tua vida profissional baseada nos princípios da palavra de Deus. Como você dominar determinados princípios, ter essa capacidade interpessoal de gerenciar emoções, de gerenciar relacionamentos com pessoas, vai te colocar num patamar onde o Senhor vai ser glorificado na sua vida. A sua relevância profissional vai cumprir um propósito eterno que Deus separou para você. Eu creio que Deus deseja que você seja bem-sucedido e viva em plenitude também na sua vida profissional. E esse foi esse encerramento dessa semana, falando sobre os nossos relacionamentos. Eu creio que está fechando com chave de ouro aquilo que muitas vezes nós deixamos de convidar o Espírito Santo para agir na nossa vida. Áreas profissionais, ele quer também te instruir e te capacitar para que você seja uma luz, um farol e você cumpra um propósito de Deus aí nesse lugar onde ele te permitiu desenvolver. Você que é profissional liberal, você que é empresário, você que é CLT, você que trabalha com o público, principalmente é desafiador você lidar com o público e você vai entender dentro da trajetória de José as ferramentas que ele utilizou, dentro dos princípios que ele aprendeu com o seu pai, porque é isso que nós precisamos entender. O nosso pai deseja nos ensinar princípios que vão nortear a nossa vida para que a gente viva a plenitude de tudo aquilo que ele sonhou para nós.
A cultura cristã pode ser estendida para dentro da nossa área profissional. Mas muitas vezes as pessoas têm medo, são o crente 007 dentro da sua área de trabalho, mas Deus está falando para você que Ele está te capacitando, Ele está te dando ferramentas nessa manhã para que você sirva em qualquer lugar, com excelência, com dignidade, com competência, com integridade, com a sabedoria do céu, assim como José. Nós lemos em Gênesis, o texto que nós vamos ler em Gênesis, que vai nortear o nosso devocional de hoje, é Gênesis 39, 23, que diz assim: o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Você deseja prosperar na sua vida profissional? Você deseja ser usado como um instrumento de glorificação do nome de Deus na sua área profissional? Que o Senhor use as suas mãos, a sua ferramenta, as suas habilidades, as suas competências para levar o nome dele? Então o Senhor quer fazer isso na sua vida. O Senhor quer fazer isso através de você. Então José, a Bíblia diz que ele prosperava em tudo, em todas as áreas. E é incrível a história de José. Isso me chama muito a atenção, porque José, ele conseguia ser bem quisto, ser bem relacionado em todas as áreas, em todos os ambientes. Então nós vamos entender que José é um exemplo de como o comportamento interpessoal pode ser um canal de graça e de abertura de portas em qualquer ambiente. José era um homem de princípios. Ele não era simplesmente um homem competente, ele era um homem de princípios cuja honra e inteligência interpessoal o levaram da prisão para o palácio. Ele é um exemplo vivo de como o comportamento interpessoal, direcionado por Deus, guiado por Deus, pode ser canal de bênçãos, de portas abertas na minha e na sua vida. Nós não fomos chamados para viver aquilo inferior, menos do que o Senhor idealizou para nós, escreveu para nós. O Senhor quer que você viva na sua plenitude. E nós vamos aprender algumas lições com José. Gênesis 39, 6 diz assim: José era um moço bem apessoado e de boa aparência. Muitas vezes, dentro do movimento cristão, nós rechaçamos alguém que se cuide da aparência. E nós sabemos que nas relações interpessoais, as aparências, elas importam muito. Então, a sua apresentação, a forma como você se porta, a forma como você se apresenta é de grande importância. José era um homem de boa aparência. José era bem apessoado. E não só porque ele era belo, porque a mulher de Potifar se interessa por ele porque José era belo, mas José era bem apresentável. Quando nós vemos na história de José, quando o faraó o convida para estar à sua presença após o copeiro do rei, o copeiro do faraó se lembrar de José, a Bíblia diz que José fez a sua barba, ele trocou as suas vestes. Óbvio que isso era uma exigência, mas eu creio que José deve ter buscado isso, ele sabia que era necessário ele cuidar da sua aparência para que ele se apresentasse diante daquela autoridade. O Senhor vai nos dar graça para que você busque de Deus essa competência de transformar as relações interpessoais também através da sua postura, daquilo que aparenta por fora, porque isso vem de Deus, isso é uma graça do Senhor. O profissionalismo e a aparência. José cuidava da sua aparência e do seu comportamento. José sabia a hora de falar, José sabia a hora de calar. Algo que é valorizado até hoje dentro da psicologia do trabalho, que destaca como uma influência de primeira impressão na criação de vínculos interpessoais saudáveis. José, mesmo como escravo, ele tinha um caráter confiável, justo e servidor. José, ele em todas as posições, mesmo escravo, você vê que José era íntegro. E quando José se torna governador do Egito, você percebe que a postura de José não mudou. Ele se mantém fiel
ele valorizava a sua integridade diante de Deus e dos homens. Tanto que quando a mulher de Potifar o tenta seduzir para que ele se deite com ela, não havia ninguém. Ele poderia pensar, agora eu vou ter todas as entradas do mundo, agora eu vou ter mais benefícios ainda. Ele poderia ter se deixado seduzir, mas ele entendia que o princípio da sabedoria e da honra, de honrar aquele patrão, aquele chefe que nem estava vendo, porque ele honrava primeiramente a Deus. O seu chefe, o homem que era o dono da casa, não estava ali, mas ele sabia que Deus o via. Então José era um homem de caráter, um homem de visão. Ele via as pessoas não como um obstáculo, mas como coparticipantes do seu propósito. Quando ele vai discernir o sonho do copeiro e do padeiro, ele sabia que aquela interpretação não vinha das suas habilidades pessoais, vinha de Deus. E ele deixou claro, também quando ele se apresenta diante do faraó, e o faraó pergunta e questiona ele se ele era o homem que decifrava sonhos, ele diz, esses mistérios não são meus, são do Senhor. É ele que revela. Então José sabia o seu lugar e dá a glória a Deus como um coparticipante. Ele sabia que ele era somente um coparticipante daquele propósito que o Senhor tinha separado José para viver. José, ele nos ensina a ter gestão em meio às crises. Deus está querendo que você, no meio de crise, mesmo sendo injustiçado, porque muitas vezes, quando nós sofremos uma injustiça, a nossa primeira reação, eu digo por mim, a nossa primeira reação é ficar indignado e querer justificar-se a si mesmo. De querer ou tirar satisfação, ou se justificar. E é interessante que no meio de todo esse furacão, José manteve o equilíbrio emocional. José manteve a sua confiança em Deus. José sabia que a sua vida era completamente dirigida por Deus. Que até aquele período onde ele tinha sido jogado no poço pelos seus irmãos, vendido pela mão dos seus irmãos para a caravana dos amalequitas, aquele povo que levou José para o Egito, depois José vai para a casa de Potifar, ele recebe aquela acusação falsa que poderia ter levado à morte. Ele sabia que todas aquelas coisas estavam no controle de Deus. E José se mantém em confiança, em fé e em equilíbrio emocional. José não permitiu que a injustiça destruísse a sua capacidade de raciocínio e também comprometesse a sua capacidade de amar e de servir. Isso é uma lição muito grande para nós, principalmente nós mulheres que somos mais afetivas, mais emocionais. Quando nós temos esse senso de injustiça, eu sou uma pessoa que tem esse senso de injustiça. Se eu ver uma injustiça, a minha vontade é logo intervir, falar, contornar, solucionar. E muitas vezes o Senhor nos chama simplesmente para calar, para orar, para observar, para esperar e confiar que os olhos de Deus que passam sobre a terra, esquadrinham a terra e buscam os fiéis da terra, também observa as injustiças que são feitas. José é um exemplo de, mesmo no ambiente corporativo tóxico, no ambiente corporativo onde havia disputa, José trabalhava na casa de Potifar. E a esposa do patrão, a esposa do chefe, é uma mulher que vai seduzi-lo. E a Bíblia diz que ela faz isso algumas vezes. E num dia onde ela viu que a casa estava vazia, não havia servos, provavelmente, penso eu, aquela mulher criou essa situação, esvaziou a casa para que ela tivesse essa ocasião sozinha com José. E José, mesmo nesse ambiente corporativo, nesse ambiente profissional, inóspito, ele se manteve firme. Onde existia conflitos, situações inevitáveis que ele precisava passar, José nos dá uma lição de equilíbrio emocional, de confiança em Deus, de integridade e de caráter.
Dentro da psicologia da inteligência emocional, o autor Daniel Goleman, ele fala sobre a inteligência emocional, que é a capacidade de nós reconhecermos, usarmos, entender e gerenciar as nossas próprias emoções e as emoções dos outros. José sabia lidar muito bem com a gestão das suas emoções e reconhecer, gerenciar e lidar com as emoções das outras pessoas. Ele sabia a forma de falar e a forma de calar. José sabia a forma de falar com o faraó. Tanto é que quando ele dá a decifração dos sonhos, que ele diz, olha, os 7 anos primeiros, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 espigas viçosas é porque Deus fala e ele confirma. São os 7 anos. E as 7 vacas magras e as 7 espigas secas, elas são 7 anos de escassez. Então você precisa ter um homem que fale bem, quase que ele bota o nome dele embaixo, né? Quase que ele assina assim, eu, José, toma meu currículo. E ele vai dar as características dele mesmo. E o faraó vai dizer, aonde se acha, onde se achará um homem com essas características que não seja tu mesmo? Então José, ele sabia ter esse equilíbrio, ele sabia ter esse equilíbrio emocional, essa empatia e essa assertividade em falar. E o Senhor vai nos dar, o Senhor vai te dar essa capacidade, para que você exalte o nome dele na sua vida profissional, para que você galgue espaços, degraus dentro da sua área profissional e o nome dele seja glorificado. Nós vemos cientistas, doutores, pessoas influentes na sociedade. Deus quer colocar você é uma peça estratégica de Deus. Você é uma peça-chave de Deus na sua área profissional. Você foi escolhido por Deus para ser colocado aí como um médico, como uma professora, como uma cozinheira, como um advogado, como um engenheiro, como um técnico. Você foi chamado por Deus como um assistente. Você que está aí, você que é manicure, você foi chamada por Deus. Você está aí pegando na mão dessas mulheres no seu trabalho. Deus quer que você use esse tempo para você expressar, transmitir, transparecer o amor de Cristo e a palavra de Deus. Quando a psicologia organizacional, ela nos fala dessa capacidade de nós entendermos e gerenciarmos as nossas emoções, a gente entende que como essa capacidade que nós temos de adaptação é tão importante. Porque às vezes nós como cristãos, muitas vezes pessoas sem sabedoria já chegam no ambiente e já, seu incircunciso, e já quer ditar umas regras, e José não fez isso. José sabia se colocar. José sabia que na terra do Egito havia muitos deuses, mas ele sabia que ele estava ali para ele ser fiel ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, uma comunicação assertiva. José falava com clareza e com verdade. Ele convenceu o faraó que poderia prover durante a fome. Ele deu toda a planta. Deus vai te dar sabedoria para que você traga soluções na sua área profissional, onde as lideranças, a gerência, vai ver não somente ele, somente ela poderia executar. Deus vai te dar essa capacidade de comunicar-se bem, de uma maneira estruturada, e aumentar o respeito das pessoas à sua volta. É uma unção de Deus, é uma graça de Deus que Deus quer te dar. Em nome de Jesus. E são através dos valores bíblicos, práticos. Número 1, que nós aprendemos com José, servir com excelência. Tudo o que se colocou na mão de José, ele fez bem feito. Algo que me intriga é saber, porque a Bíblia diz que José prosperou no seu trabalho dentro da prisão. Como alguém pode prosperar o seu trabalho dentro da prisão? Você está encarcerado, você está cerceado, você está limitado, você está trancado, envergonhado, humilhado, e mesmo assim José tinha uma resiliência, uma capacidade de se reinventar, uma coragem, uma ousadia, uma fé. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que vier à mão, fazei como que para Deus, não como que para os homens, porque Cristo, que vê você em secreto, ele te recompensará.
Não importa se as pessoas não te veem. Não importa se seu patrão não está vendo. Faça aquilo que é competência sua. Faça o seu melhor. Glorifique a Deus no seu trabalho. Faça como que para Deus. Coloque o seu coração em tudo que você vai fazer. Não importa se vão te chamar você de bajulador, e você quer agradar o chefe, você não está fazendo para homens. Você está servindo a Deus com excelência no seu trabalho. Integridade, transparência. José era um homem que tinha integridade. Hoje, muitas vezes, nós vemos empresas que valorizam mais o lucro do que a ética, mas a palavra nos chama para um padrão mais elevado. E Deus vai te dar graça, mesmo no ambiente de pressão. Muitas pessoas começam a ter burnout, começam a ter síndrome do pânico até, mas porque o seu foco está no externo, está na agradabilidade excessiva, está em fazer para ser reconhecido. Quando você tira o locus externo e coloca o locus interno, em saber, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer a minha parte e Deus vai me recompensar. Porque muitas vezes, quando nós fazemos buscando o reconhecimento externo e ele não vem, a gente se frustra, se decepciona. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus nessa manhã, Ele está te dando uma graça, um favor. Eu quero ver você que está aqui, coloca aqui nos comentários, eu vou viver a promessa. Coloca aí, eu vou viver a totalidade da promessa. Porque eu creio que nessa manhã o Senhor está te dando uma graça, uma unção. Você que está aqui vai receber de Deus uma graça, uma unção, para que você possa brilhar a luz de Cristo na sua área profissional. E você vai vir aqui e vai dizer, Lídia, o Senhor me deu algo extraordinário. De repente uma promoção que você estava buscando, eu não sei, algo que você queria, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, um reconhecimento, uma titulação. Deus vai fazer com que você tenha graça, sabedoria para conquistar e para avançar. Você crê? Em nome de Jesus? Essas práticas dos princípios da palavra de Deus fazem com que eu e você avancemos e vivamos o propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero te dar algumas lições práticas para que você coloque aí no seu dia a dia, dentro da sua área profissional, né? Você compartilhe, você possa difundir, você possa desenvolver. Primeiro, uma escuta ativa. Escute mais do que fala, principalmente em grandes rodas. José, ele nos dá essa lição porque ele falou o que era preciso, deu seu recado e esperou que Faraó tomasse a decisão. Deus vai te dar a sabedoria para você escutar ativamente. Ore por um colega de trabalho seu. Coloque o seu foco nas pessoas que estão à sua volta, que ainda não conhecem a Jesus. Faça com que a sua vida profissional ela seja um altar, ela seja um motivo para Deus te usar, para que vidas sejam resgatadas. Ore por uma pessoa, talvez alguém ali na sua sessão, na sua repartição de trabalho, não seja cristã. Quem sabe essa pessoa precisa da sua oração e você foi colocada ali, exatamente para que você seja essa luz, esse farol nesse momento, nesse ambiente, às vezes, tenebroso que nós vivemos nesse mundo. E eu quero orar por você nessa manhã, agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos deu. E eu creio que o Senhor te levantará como a unção de José. Você fluirá com as competências que José fluiu, porque ele recebeu do Pai. E o Pai, ele não sonega bem algum àqueles que o pedem. Então nós vamos pedir ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui. Que essas palavras possam penetrar no coração dos teus filhos. Senhor, que essas competências, assim como a unção que esteve sobre a vida de José, ela recaia sobre a vida daqueles que estão ouvindo esse devocional nessa manhã.
que eles possam viver, Senhor, amar, servir e edificar e honrar o teu nome, aonde quer que o Senhor os plante. Senhor, coloca, Senhor, os teus filhos em lugares de governo, coloca os teus filhos em lugares de gerência, coloca os teus filhos em lugares de comando, para que o teu nome seja glorificado, para que os teus filhos sejam abençoados, que eles tenham poder de influência e que eles possam influenciar e não ser influenciados por esse mundo, Pai. Nós pedimos a Ti, abre as portas dos céus, que os teus filhos possam viver a plenitude nos relacionamentos profissionais, que eles sejam canal de transformação no ambiente onde eles estão inseridos. Nós pedimos isso pela Tua graça, pelo Teu poder e em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meus queridos, Deus abençoe a sua sexta-feira. Nós nos vemos aqui segunda-feira da semana que vem, querendo Deus, em mais aí uma semana de devocionais plenitude, encerrando o nosso mês de junho. Deus te abençoe, fique com Deus e até segunda-feira. Paz.